Então, oficialmente, boa noite a todos. Essa nossa aula inaugural, primeiro semestre de 2024 do PPG em CT. E temos a grata satisfação de ter aqui conosco, o professor Ítalo Gabriel Neide, colega nosso, amigo de longa data, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Boa noite também aos demais professores do programa, alunos, que vem aqui prestigiar essa fala do Ítalo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do Ítalo, para o pessoal ter conhecimento da sua vida pregressa. Resume o que está no Lattes, tá? Isso mesmo. Então, o Ítalo, ele é bacharel em Física pela URGS, mestrado e também doutorado em Física pela URGS. Ele tem pós-doutorado na Universidade de Duisburg-Essen, onde mesmo, Ítalo? Alemanha, Duisburg. A Alemanha, que não estava aqui. E colaboração também, desenvolve colaboração com a PUC do Chile e a Universidade do Novo México. Ele é professor da Universidade do Vale do Taquari, atua na graduação e é coordenador do pós-graduação em ensino de ciências exatas, em nível de mestrado e doutorado. Tem experiência na área de ensino de física, atuando principalmente nos seguintes temas: uso das tecnologias do ensino de física, integração de atividades práticas e computacionais para o ensino de física, modelagem científica, teoria da aprendizagem significativa e metacognição. Ele também participa da RIEC, que é a Rede Internacional de Investigação da Enseñanza de las Ciências. Tem vários artigos publicados, mais de 40 artigos publicados na área, 20 capítulos de livro e 30 produtos educacionais publicados. Já orientou 17 dissertações de mestrados e 2 teses de doutorado e mais de 20 bolsistas de iniciação científica. Então, acho que o Ítalo está mais que apresentado, vamos dizer, sua vasta experiência na área de ensino, E hoje ele traz um pouquinho sobre o seu trabalho para mostrar para a gente nessa noite aqui. Fica à vontade, Lito. Então, a gente tem mais ou menos uns 30 minutos, como a gente conversou antes, Depois a gente pode trocar algumas ideias depois da tua fala. Ok? Tá bom, obrigado, João. A gente sempre fica meio com vergonha quando lê o nosso currículo, Não é uma... E eu tive modificando ele ali porque teve o edital de pesquisador produtividade, então a gente tem que melhorar esse resumo, mas eu já vou mudar ele ali para deixar de uma forma melhor apresentável. Mas eu quero dizer que agradeço muito esse convite. Já era para ter acontecido essa fala alguns anos atrás, só que, infelizmente, eu tive dengue na época que era para fazer a fala, e aí não deu, Mas fico feliz de poder estar falando com todos vocês, São alunos, professores do PPG, que o João ele é coordenador. E eu e o João aí temos longa amizade, data de colaboração, tanto nos afazeres de pesquisa, em organizar eventos, e também nessas ações de gestão, que a gente, às vezes, se encontra coordenadores, e aí um conta os seus dilemas para os outros, e assim a gente vai dando conta dessa tarefa de gestão. Mas... Bem, eu hoje estou aqui, então, para conversar um pouco com vocês sobre tecnologias, certo? Então, eu vou começar... Eu acho que todo mundo me escuta bem, certo? Deve estar bom o microfone. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Vou botar isso aqui. Deixa eu voltar de novo aqui.
Pronto, acho que deve estar bom agora. Conseguem ver a apresentação? Sim. Aí, tá. Bem, então, o João me deixou à vontade para eu escolher a temática que eu poderia estar conversando com vocês. E aí, obviamente, né, eu escolhi algo que eu gosto de falar, que é onde eu desenvolvo minha pesquisa, que é sobre as tecnologias digitais, né, principalmente no ensino de física. Mas tudo que vai ser falado aqui, vocês podem expandir para o ensino de ciências e matemática, ensino de engenharia, tudo isso daqui tem o mesmo sentido, né? Bem, um pouquinho sobre o que eu vou estar falando hoje é a apresentação, contextualização, que basicamente aqui é o panorama das tecnologias digitais na área do ensino de ciências e matemática. Aí depois eu vou conversar com vocês sobre a nossa teoria que a gente desenvolve aqui no grupo, exemplos práticos e aplicados dessa teoria, considerações e referências, tá? Então, primeiro uma breve apresentação. Antes de apresentar minha pessoa, eu tenho que apresentar de onde eu venho, né? E eu acredito que vários de vocês já devem ter ouvido falar de Lajeado, a cidade aqui perto de Porto Alegre, estamos a alguns quilômetros aí de distância. É com muita alegria que a Mostra Gaúcha de Produtos Educacionais vai ser realizada agora, nesse ano, aí na URI, né? E aí a gente vai poder estar participando. Eu vou estar presente aí, espero conhecer vocês pessoalmente, quem está aqui na apresentação. O ano retrasado foi aqui na Univates, em Lajeado. Então, eu sou o coordenador do programa de pós-graduação em ensino de ciências exatas. A gente tem a sigla de PPG-ECE para representar esse nome enorme do nosso programa. Esse programa ele se situa na Univates, tá? Então, ele também, como de vocês, é modalidade profissional. A gente tem os níveis de mestrado e doutorado. A gente tem mais de 200 mestres egressos, tá? E ano passado, desculpa, já se formaram os primeiros doutores da primeira leva, ao qual a gente foi possibilitado em abrir o curso de doutorado também na área do ensino, no programa profissional. E aí, aqui tem o prédio 1, né, que eu gosto muito de botar essa foto da nossa instituição, e somos instituições parceiras, né, comunitárias, assim como tudo que vocês percebem aí é da mesma forma aqui. A gente não é uma universidade como de vocês para visar lucro, a gente, tudo que chega tem que voltar para a própria universidade e para a comunidade. Então, eu gosto de dizer que a gente é uma federal com obstáculos, porque a gente tem que se manter, né? E a gente corre para fazer tudo isso funcionar. Bem, eu faço parte do grupo de pesquisa em experimentação e tecnologias, o GPET. Ele é coordenado pela professora Maria Madalena Dures, talvez algum de vocês conheçam ela. Esse grupo tem mais de 10 anos, ele tem 4 docentes permanentes do programa, e a gente também conta com muitos doutorandos, bolsistas sem bolsa, mestrandos com bolsa, sem bolsa, bolsista de iniciação científica, tem intercambista, professor de escola, colaboradores, pesquisadores de fora. Então, a gente tem um grupo bem constituído, que quando a gente realiza as reuniões é tela cheia de gente, assim como a gente está vendo aqui, tá? O grupo já desenvolveu, né, mais de 10 teses de doutorados, a gente já aprovou mais de 10 projetos de pesquisa afora, e etc. Tá? E algumas temáticas que o nosso grupo pesquisa, a primeira, que é ao qual ele foi constituído, são as tecnologias digitais, que essa é a temática que eu vou estar conversando com vocês hoje. E aí, existem vários olhares e perspectivas às quais a gente pode se debruçar quando a gente fala de tecnologias, tá, gente? Tem desde desenvolver sensores para captar dados na área do ensino, né, para ajudar os alunos a desenvolver modelagem e chegar em alguma fórmula, equação, até jogos, né, até a gamificação. Então, o nosso posicionamento dentro das tecnologias digitais, o nosso olhar, a nossa pesquisa, ela é basicamente no desenvolvimento de sequências didáticas para explorar softwares, tá? Então, a nossa perspectiva dentro das tecnologias ao qual a gente desenvolve pesquisa é desenvolver
não só sequências didáticas, mas basicamente sequências didáticas, para explorar um certo aplicativo ou um software que já exista, tá? Esse é o nosso maior mote, né, de pesquisa. A gente tem também muito forte as atividades experimentais, tanto na física como na matemática, e as atividades experimentais a gente pode desenvolver por várias perspectivas. A nossa, a gente fica no caráter investigativo, tá? Teorias de aprendizagem, a gente tem percorrido, né, os caminhos da teoria da aprendizagem significativa, muito por conta do professor Moreira, né, que ele, acredito que influenciou boa parte de quem é da física e outras áreas no ensino aqui no Rio Grande do Sul. E a metacognição. A metacognição aqui tem o olhar da Cleci Rosa, não sei se o pessoal aí já ouviu falar da Cleci de Passo Fundo, da UPF, outra universidade irmã nossa, né, comunitária, em que ela traz esse olhar metacognitivo para o ensino de ciências e matemática, né, claro, especificamente da física. E aí a gente faz umas colaborações com ela e o nosso grupo se debruça bastante sobre essa temática. A gente também tem alguns trabalhos com formação de professores, e aí a gente tem alguns posicionamentos como mentoring, TPAC, estudos de classe, e também quando a gente foca ou prioriza metodologias de ensino, a gente basicamente vai ir pelos caminhos investigativos, né? Ou o inquiry, né? Que é o predizer, observar, explicar, metodologia de la indagación. Essa daqui é uma colaboração com o nosso grupo de pesquisa lá na Espanha, em Burgos. Resolução de problemas na matemática e investigação matemática. A gente ataca por outros lados também, mas essas aqui eu diria que são as principais. Quando o nosso foco real é na metodologia da pesquisa em específico, de forma mais específica, a gente vai em pesquisação, estudo de caso, ATD, DBR, mas normalmente a gente faz um trabalho de natureza descritiva, do tipo qualitativo, translacional, como a área requer, né, que é essa pesquisa aplicada da teoria para a prática na sala de aula, e normalmente o que a gente faz é uma descrição de forma de ordem com um cronograma linear, né? E aí, se a gente quiser dar uma ênfase maior na metodologia de pesquisa, daí a gente ataca um pouco em pesquisação, estudo de caso. Eu, especificamente, gosto de trabalhar muito com a DBR, que é Design Based Research, tá? Mas, enfim, isso aqui era só para apresentar um pouco da onde eu veio, o que nós fazemos, e eu, normalmente nessa transição de slide eu falo um pouco de mim, mas o João já falou bastante, então acho que eu não preciso falar muito. Eu sou da física, né? Eu já desenvolvo pesquisa na área do ensino de física há mais de 10 anos, tem aí mais de 10 alunos de mestrado concluídos, já uns tantos de doutorado, mas o que eu gosto mais de falar uma vez que eu peguei uma fala do professor Moreira em que ele falou assim que, sim, eu apresentei ele, né, uma vez para num evento que me deram as honras de fazer a introdução dele, e aí eu fui lá no Lattes, que nem tu, João, e falei, pá, ele tem mais de 100 mestres concluídos, não sei o quê, não sei o que, não sei. Aí terminei, aí ele tinha recém saído da URGS, né, saído aposentado, né, e aí ele falou assim, bem, o Ítalo falou toda a minha pesquisa, mas do que eu mais orgulho que é a sala de aula, que são mais de 40 anos em sala de aula, e de repente eu recebi um e-mail, nem foi uma carta, foi um e-mail dizendo, você está aposentado, exonerado, acabou. Bah, foi triste aquilo. Mas, enfim, como eu uso esse exemplo para dizer que na nossa área, nosso fazer é a sala de aula, né? É ali que a gente... é ali que acontecem as coisas, é ali que acontece tudo, é ali que, basicamente, nós cientistas também descobrimos ou constatamos as nossas hipóteses, né? Então, é a sala de aula, eu acho que é onde a gente se sente capaz e feliz, né? Mas, basicamente, eu acho que, além do que o João falou, eu acho que
faltou um pouquinho do Ítalo professor ali de sala de aula, que eu sou muito honrado em poder frequentemente explicar um pouco de física e questões pedagógicas na área do ensino da física, do ensino de ciências, para vários alunos, né? Então, terminada essa parte aqui, vamos direto para o mote da palestra de hoje, em que palestra, aula inaugural, como quiserem chamar, em que eu quero conversar com vocês, e aí, assim, ó, conforme eu for falando, não gosto muito de ser um monólogo, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma inferência, etc., abre o microfone e, por favor, participe, né? Não vamos ficar no formalismo acadêmico aqui. Enfim, depois, então, dessas introduções, o que eu queria trazer hoje para vocês é como é que estão as tecnologias digitais, né? Porque a gente poderia ficar todo o tempo aqui falando só sobre o que é tecnologias, né? O quadro já foi uma tecnologia, o pincel já foi uma tecnologia, o giz já foi uma tecnologia. Vamos fugir dessa ambiguidade e vamos ficar nas tecnologias digitais. E aí, digital é basicamente tudo aquilo que a gente utiliza como ferramenta que tem um chip, né? Então, vai ser os transistores, né? Os MOSFET. Então, a gente está falando de computador, está falando de data show, de monitor, tudo que vai ter tecnologias digitais. Então, essa é a nossa área hoje para discutir. Bem, um pouco de história, então, para a gente poder delinear o panorama atual, tá? Em 1980, a gente começa a ter os primeiros indícios, né, fora do Brasil, né? Não é no Brasil, o Brasil vai chegar bem depois. Mas em 80, fora do Brasil, começa a ter os primeiros indícios de se utilizar a potência digital em sala de aula, né? Mas isso é muito complicado, mesmo nos Estados Unidos, Europa, muito caro levar isso para a sala de aula, mas ali é o início de tudo, é ali onde começam a pensar em trazer para a educação os computadores. Aí, em 1990, não sei se vocês, eu vi aqui, me parece que vários de vocês têm um pouco, são próximos da minha idade, eu tenho minha idade. Então, para muitos de vocês vão se lembrar lá em 1990, tinha aqueles cursos de Word, de informática, que a gente ganhava um certificado, lembra? E valia aquele certificado. Hoje não serve mais para nada aquilo. E eu me lembro que o Zero Hora, né, aquele jornal, fazia uma editoração que daí, se tu comprasse ele todo sábado, vinha um curso de Word bem bonito. Aquilo ali marca, eu acho que o início da computação dentro da casa, né? A gente começa a pensar assim, não, se eu quiser me inserir no mercado de trabalho, eu tenho que aprender isso, né? Eu tenho que ter um curso de Word, um curso de Excel. Como a gente pensava mais tempo atrás, voltando àquela discussão de tecnologias, eu tenho que ter um curso de datilografia. E aí ali nos anos 90, então, as escolas, a gente começa, o computador começa a ser introduzido nas casas, né? Então, já se começa aquela caminhada de saber, bem, será que deve ir para a sala de aula? E aí, nos anos 2000, de acordo com os PCNEM, então, os documentos já começam a priorizar as tecnologias digitais na sala de aula, né? Em pequena proporção, mas ali nos anos 2000 começa os nossos alunos vão começar a ter contatos, os professores vão começar a ser desafiados a trabalhar com os computadores com os alunos. E nessa época, eu não sei, eu fiz o ensino médio antes de 2000, sou velho, né? E nessa época, o ensino médio, uma das escolas que eu fiz o ensino médio, eles tinham um laboratório de informática. E eu me lembro lá de trabalhar naqueles computadores, fazer um texto, uma pesquisa, e a dificuldade que era, né, de digitar as coisas, como demorava para escrever um texto. Hoje não, hoje todo mundo escreve rápido. É como se fosse inerente saber lidar com o computador. Em 2010, então,
de fato, ali, ó, entre 2000 e 2010, começam as primeiras pesquisas na área do ensino com tecnologias. Se vocês procurarem antes, aqui no Brasil, vocês não vão achar. Vão achar um que outro artigo perdido, mas entre 2000 e 2010, que vai começar as pesquisas na área, tanto vocês podem procurar na educação ou no ensino, vocês vão achar os primeiros escritos publicados sobre computadores na educação, etc. Tá? E aí foi a época de ouro, ali em 2010, quando o computador, de fato, é difundido e quando, de fato, na área da educação, se compreende que é uma ferramenta com muito potencial, e aí há uma discussão toda, será que o computador é uma ferramenta para o ensino ou será que é um meio de aprendizagem? Enfim, cada um tem um posicionamento. E aí, nessa época aí, fica muito latente, e as tecnologias, elas têm o papel principal da pesquisa na área do ensino e da educação no Brasil. Ali entre 2008 até 2015, basicamente, os maiores textos, a quantidade de textos publicados na pesquisa é na área das tecnologias. Bem, aí vem acontecer uma sucessão de questões políticas, etc., e aí se muda a área mais pesquisada atualmente no Brasil, né, na área da educação do ensino, e dá uma guinada violenta, né, vai sair das tecnologias e vai para uma outra área, que é a área de inclusão, mulheres na ciência, divulgação científica, etc. E aí vem a pandemia. E aí a pandemia joga de novo as tecnologias, pelo menos no Brasil, e daí afora também, no mundo, como uma das principais linhas de pesquisa na área da educação e do ensino. Né? E, bem, né, aí quando volta de novo à tona, ela não volta mais como era antigamente, nesse primeiro boom, né, na parte da pesquisa com tecnologias. Eu gosto de dizer, nessa primeira... no ano anterior, ali em 2013, 14, quando teve a primeira inflação, né, das pesquisas, elas estavam mais debruçadas pensando sobre será que as tecnologias devem estar na sala de aula ou não. Esse era o principal mote naquela época, né? Se tentar, as teorias que surgem ali e as pesquisas estavam debruçadas no sentido de tentar achar indícios de que é necessário que as tecnologias estejam na sala de aula. Hoje em dia, a gente nem mais pensa sobre isso, né? Hoje em dia, essa não é mais a discussão. O smartphone está na sala de aula. A gente não pensa mais muito sobre, será que a gente deve levar as tecnologias ou não para a sala de aula? Claro que existe alguma discussão nos anos iniciais, né? No ensino anterior, né? Na parte da educação infantil, isso sim, existe uma discussão sobre até quanto que se deve levar a tecnologia, será que se deve? Mas nos finais do ensino, o básico ali, o ensino médio, o ensino superior, é meio impossível de pensar, desenvolver ali sem tecnologias. Então, essa discussão do será que devo levar ou não acabou na área da pesquisa, tá? E sempre pense que a área da pesquisa ela está 20, 30 anos na frente do que a sala de aula, infelizmente, do que ocorre na sala de aula. Mas é o que a gente tenta fazer, principalmente com os programas profissionais, que é essa pesquisa translacional, de não deixar esse gap, né, de temporal. A gente quer levar o que a gente produz e desenvolve, pensa para a sala de aula de forma instantânea. Mas, enfim, a questão é que na pesquisa não se pensa se deve estar na sala de aula as tecnologias hoje em dia. Já há 15, 10 anos atrás se pensava isso. Então, qual que é o foco das pesquisas na área das tecnologias digitais hoje? Se não é pensar se ela deve estar. A gente já, na pesquisa, já compactua que, não, elas são mais uma ferramenta para o professor, ou mais um meio para o professor poder utilizar. Elas não têm que ser utilizadas todas as aulas, todos os encontros, não. Elas estão ali para quando o professor pensar que,
eu vou ensinar tal conteúdo, e esse conteúdo eu conheço tal aplicativo ou tal vídeo, sei lá o quê, que me ajuda bastante. E aí ela leva, assim como ela vai levar um experimento, por exemplo, prático, para ajudar ela na tarefa do ensino dela. Então, a gente não discute mais isso na área da pesquisa. E aí, qual que é a pergunta principal hoje em dia na área da pesquisa em tecnologias digitais na educação e no ensino? É qual é a melhor forma de levar isso? Tá? E bem, sobre o como, eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu quero falar com vocês a última parte da história. A gente tem, naquela época, na área do ensino, duas pessoas fundamentais, as quais foram os pilares na perspectiva teórica para justificar o uso das tecnologias em sala de aula. São duas teorias muito importantes, as quais elas tiveram muita relevância, tiveram muito impacto naquela época e serviram para nos subsidiar naquela época os enfrentamentos de chegar na sala de aula e dizer, não, eu vou usar tecnologia e confrontar com o gestor, etc. A gente se embasava nesses dois principais autores, né? E um deles é fundamentalmente da matemática e o outro é da física. Então, se vocês procurarem o uso de tecnologias digitais no ensino de ciências, esses vão ser os dois nomes que vocês vão encontrar. É o Borba, na matemática, e o Moreira, na física, tá? Existem mais autores, óbvio, na área da educação, de forma mais ampla e geral. E, por exemplo, um autor que talvez seja o mais citado de tecnologias digitais na área de sociologia ou educação é o Pierre Levy, tá? E aí, o que o Borba, ele é o Marcelo Borba, talvez alguns de vocês conheçam, um colega nosso lá da Unesp, né? Ele bebe do Pierre Levy e aí ele faz esse livro, que é um dos livros mais importantes que a gente tem na história das tecnologias digitais na área do ensino. Ele vai trazer a ideia de consciente coletivo a partir da internet, da web, que o Pierre Levy tem, e vai transladar isso para a educação matemática, tá? E as ideias dele são muito boas, ele traz muitas coisas importantes, as quais, se vocês forem buscar esse livro, vocês vão ver que ele está dividido em duas partes. A primeira parte ela é teórica, e aí nessa teórica ele vai trazer e discutir diversos elementos do ensino de matemática, como experimentação, investigação matemática, modelagem matemática, visualização, que é um tema super importante na matemática. Ele vai trazer principalmente as representações múltiplas, que é trabalhar o mesmo conteúdo sob diferentes perspectivas com os alunos. Por exemplo, na física, apresentar um conteúdo com os alunos no experimento, na realidade, vendo o real, né, manipular o real, depois fazer um gráfico disso, depois de compor em vetores, etc., depois com a equação. Então, são representações múltiplas, mais uma temática ao qual o Borba vai abordar aqui nesse livro, e ele vai fazer uma conexão com todas essas temáticas com as tecnologias, tá? E aí, a segunda parte do livro são exemplos aplicados de todas essas temáticas que ele já desenvolveu. Então, esse é um pilar teórico que justificou muito na área da matemática aqui no Brasil, ali em 2000, nos meados de 2000, e que amplamente é utilizado, e a maior parte dos exemplos que ele traz são bons usos, tá? Bons usos das tecnologias. Só que ele não discute como mais ou menos deve ser feito, como deve ser usado as tecnologias para que tenham um maior potencial na sala de aula. E nem era esse o objetivo dele na época. Na época, o objetivo era conseguir comprovar que a gente tem que usar as tecnologias, não sempre, né? Mas quando nos convém na sala de aula. Então, fica essa lembrança aí desse livro aqui, dessa obra que ele fez. E o outro pilar fundamental que tem no ensino de ciências e matemática
é o professor Marco Antônio Moreira, né? Ele, na verdade, a maior parte dos artigos e tal, não vão, ele tem muita coisa publicada, mas talvez os trabalhos mais impactantes dele nessa área foram com os orientandos dele. A gente tem, por exemplo, o Ives Solano de Araújo, da URGS, já foi coordenador lá do PPG da URGS, em que a tese e a dissertação dele foram concentrados nisso com o Moreira. Então, talvez os maiores autores na parte da física, se vocês fizerem uma busca, não vai retornar o professor Moreira, mas ele vai estar lá sempre no papel de orientador ou como quem está como um coparticipante, tá? E basicamente a perspectiva do professor Moreira nas tecnologias é no sentido de que para se ensinar ciências, a gente tem que poder possibilitar aos nossos alunos uma vivência científica, tá? Por que existem cientistas, né? Porque tem gente que gosta de fazer ciência. Por que tem físico, tem químico, tem matemático? Porque tem pessoas que gostam de se debruçar e pensar sobre essas questões. Mas será que a vivência dessas pessoas, essa vivência, ela é a mesma que a gente teve no ensino médio, quando a gente foi ter a primeira aula de física, ou a primeira aula de química, que normalmente a nossa primeira aula a gente senta, o professor abre uma apostila, um livro, e aí ele fala lá, vamos definir tempo, unidade de tempo é segundos, vamos definir distância, unidade de distância é metros. Será que essas pessoas, elas gostam desse tipo? Será que é isso que é a física mesmo? Não, não é. A física, eu tenho um filho de 2 anos, né? Ele faz física todo dia, né? Ele grita, quer entender como é que é o eco, ele testa a coisa, joga longe, manipula objetos, e ele está fazendo o quê? Ele está descobrindo o mundo, ele está testando os objetos, e basicamente isso é ciência. A gente testa as coisas, a gente cria hipóteses e vai lá ver se aquela hipótese está certa. A gente nasce cientista, né? E aí a escola mata o cientista em nós. Mas, enfim, a situação é que o posicionamento do professor Moreira nesse sentido, principalmente na parte das ciências, física, química, biologia, é de que para ensinar ciências, os alunos têm que vivenciar um pouco do que um cientista vivencia. Claro que não em alto nível, né? Eles vão redescobrir coisas simples, mas tem que se dar essa situação para eles. Eles têm que poder vivenciar o processo metodológico da ciência, conseguir criar um problema de pesquisa, ir lá manipular o objeto de pesquisa, construir hipóteses, verificar se essas hipóteses estão corretas ou não. Eles têm que passar por essa experiência. E a gente vai chamar isso de ensino científico. Esse termo, ensino científico, ele foi cunhado pelo professor Moreira, pelo professor Petrocola, da Unesp, da USP, e o posicionamento é esse. Se tu vai ministrar uma aula de ciências, o teu aluno ele tem que ter contato com o objeto em questão, né? Quantos de vocês passaram todo o ensino médio sem ter uma aula experimental de física? Só no livrinho. E folheia o livro, e só lê, e fala sobre movimento de queda livre, fala sobre luz, fala sobre ondas, corda em movimento. E quando pegaram numa corda, quando foram lá medir as coisas e ver se confere aquilo, né, que está sendo dito. Quantos? E ainda é assim. Muitos de vocês devem ter filhos que ainda é assim. Alguns ainda vão ter contato em uma ou duas vezes, uma aula experimental em química, vai lá, normalmente é cor na química, né? O pH, né, ficou mais vermelho, não sei o quê. Mas é uma, duas. Lá, e aí a pedagogia está muito à frente, né? Os anos iniciais, os alunos eles fazem bastante coisa com o real. O Piaget andou bastante. Mas o ensino médio, basicamente, é uma preparação para vestibular. Decora isso, decora aquilo, decora a fórmula e acabou. E aí é por isso que ninguém gosta da física, ninguém gosta da matemática, porque não vivencia o que um cientista tem que
o afazer do cientista. Bem, e aí, nesse sentido, o professor Moreira, ao defender que para se ensinar ciências, temos que possibilitar aos nossos alunos uma experiência de cientista, tem que haver um posicionamento de epistemologia científica, né? Porque ciência a gente pode discutir aqui o dia inteiro. E existem vários teóricos que têm posicionamentos do que é a ciência, de como ela se dá, etc. Talvez aí no curso, hein, João, vocês talvez tenham a disciplina de metodologia de pesquisa, metodologia científica, e daí se tem autores como Feyerabend, Thomas Kuhn, Popper, etc. Tem alguma coisa de sentido aí, né? Mas começa fundamentos da pesquisa, aqui no caso, né? Começa hoje, né, no caso, mas é mais ou menos assim. Acho que é super importante para os nossos alunos, os nossos programas, fazer esse debate, né, de ciência. O que será que é ciência? Eu acho que isso daí é fundamental. Bem, aí o Moreira, preocupado com isso, ele tem o posicionamento do Mário Bunge, que é um argentino que veio a falecer alguns anos atrás, que foi um físico muito conceituado, e aí é normal isso acontecer, ele sai da área da física pura e vai para a área qualitativa, né, sociologia, e aí ele cria uma teoria do que ele acha que é a ciência, e aí ele diz que a principal frase da teoria dele, para não entrar em pormenores aqui, ele tem 2 livros muito bons que vocês podem ler, mas que ele vai entrar é que o principal ofício do cientista é fazer modelagem, né? Que o cientista, ele se depara com o problema, aí ele, tem uma hipótese, e agora? E agora ele vai trabalhar, ele vai testar esse objeto, ele vai cutucar aqui, ele vai testar uma equação aqui, ele vai mudar como a luz está interagindo com esse objeto, etc. Então, para esse teórico, o Mário Bunge, ele modela, basicamente, e a maior parte do tempo ele está modelando com esse objeto, né? Ele faz uma modelagem. E o professor Moreira, ele vem no sentido de que atualmente nunca teve tanto potencial como hoje se utilizar o computador para fazer modelagem. E aí a gente chama isso de modelagem computacional. E aí, para fazer modelagem computacional, a gente tem inúmeros programas aí de computador que a gente utiliza. Vou mostrar um para vocês daqui a pouco, que é o Modelos, talvez algum de vocês conheçam. Tem o GeoGebra na matemática e por aí vai, né? A gente tem um monte de opções para poder trabalhar de fora na parte da modelagem com os alunos. Mas basicamente é isso, tá? Então a gente tem de história, é isso, tá? A gente tem lá no ensino de ciência e matemática 2 pilares fundamentais, um da matemática, o outro das ciências, onde o da matemática ele vem trazer elementos importantes e aplicações, né? E o das ciências ele vem trazer a importância da modelagem, tá? Mas os 2 muito e sempre com o foco no sentido do por que usar. Temos que usar ou não? Sim. Como? Sim, temos que usar. Essa era a ambição naquela época. Hoje não se discute mais isso, e sim como que eu devo levar, como que eu devo utilizar a tecnologia em sala de aula. Tá? A gente tem muito material produzido na área, mas a gente não tem livros guiando, sabe? A gente não tem, esses exemplos aqui deram mais certo, então a gente pode utilizar dessa forma as tecnologias em sala de aula. Não, a gente tem um monte de material, mas cada um específico para se tratando de um assunto específico, do ensino específico de alguma coisa. E o nosso grupo de pesquisa, há mais de 10 anos, vinha pensando sobre isso, né? Que a gente deve utilizar, a gente já sabe, né? E nós temos um posicionamento de como se deve fazer isso. E a gente orientava os nossos alunos, fazia as nossas pesquisas com isso, até que a gente chegou um dia e falou, não, eu também sou professor da disciplina de tecnologias aqui na Univates, para os alunos, e estava cansado de ter que trazer os exemplos e não sei o quê. Então eu falei, não, vamos escrever um livro sobre o que a gente acha que é um bom uso e ponto, né? A gente já tem a maturidade para
trazer para as pessoas o que é, de fato, um bom uso das tecnologias. E aí a gente fez isso. Ano passado, tivemos a ideia desse livro aqui, ó, em específico, que é Tecnologias Digitais no Ensino de Ciência e Matemática. E o primeiro capítulo do livro é a nossa teoria Tuditec. Os outros, o objetivo principal desse livro é o seguinte: a gente chamou as pessoas, como é que eu vou dizer isso, né? Estou sendo gravado aqui, eminentes, que fazem mais pesquisa na área das tecnologias, na área de ensino de ciência e matemática, no Brasil e também fora. A gente tem também um capítulo de um grupo de portugueses, espanhóis, que trabalham há muito tempo com tecnologias, mas a gente chamou também principais pesquisadores aqui no Brasil para também contribuir no sentido de, primeira parte do capítulo, descreve um pouco sobre, de forma teórica, o que ele pensa que é um bom uso, e aí depois ele dá um exemplo aplicado. E aí a gente escolheu temáticas, né? E aí, por exemplo, do grupo do professor Moreira, o Ives mandou eles escolheram a temática de modelagem computacional, a gente escreveu esse da Tuditec, a Cleci escreveu um de metacognição, a gente tem o Borba, que escreveu sobre vídeos, e por aí vai, tá? Tem um monte de capítulo, Livraria da Física, vocês podem encontrar lá, se quiserem também, eu posso enviar para vocês. Aí a gente teve a ideia de fazer esse livro, mas, como eu falei, focado no bom uso, né? Num uso inovador, né? Não isso aqui que vocês estão vendo. Isso daqui foi o principal slide que eu usei para fechar a palestra que eu fiz na Colômbia do Congresso Nacional de Ensino de Física, em que me pediram para falar sobre tecnologias, eu levei isso daqui para eles. O professor inovador, né? Não posso deixar de inovar. Então, o que é o professor inovador? Ele vai inovar a sala de aula, então ele vai levar uma lousa interativa, com um data show, um notebook, tem um sistema de som ali, e aí ele está projetando, né, uma soma. O que isso aí tem diferente do tradicional? Aí que está a maior frustração do que aconteceu na pandemia. O que os professores tentaram fazer? Levar o que faziam em sala de aula para o computador com os alunos. Claro que deu frustração. Vai repetir uma coisa igual num ambiente totalmente diferente, vai dar frustração, não vai dar certo. Então, o professor acha que está inovando, mas não está. E aí, qual que é a saída para isso? Fazer bom uso. Como é que é fazer o bom uso? Não vai ser igual da forma como tu fazia na presencialidade. Não vai ser igual como tu fazia na sala de aula. Tem que fazer um uso diferente, já parte desse princípio. Tá? Então, depois dessa questão problemática, e depois de ter já falado do nosso livro aqui, eu venho apresentar para vocês, então, o nosso posicionamento teórico em relação a como fazer um bom uso. Então, a gente tem a teoria do uso didático das tecnologias digitais, e a gente não está redescobrindo a roda aqui, tá, gente? Quem planeja suas aulas, pensa, reflete sobre a sua própria prática na sala de aula, vocês vão ver que isso daqui é mais ou menos uma releitura transposta no sentido de usar as tecnologias, tá? A gente vai pensar, né, na nossa teoria, que a gente trabalha, em que ela está basicamente pautada em duas etapas, dois conjuntos, né, em que um é o planejamento tecnológico didático, formado por duas fases, em que a gente tem delineamento e pesquisa, e depois elaboração do material didático. Mas isso não vai sozinho. Isso vai sempre fundamentado com no horizonte o pensamento nas 4 propriedades tecnológicas relevantes que a gente, depois de mais de 10 anos trabalhando com isso, que a gente julga que sejam os fatores mais importantes quando a gente trabalha com tecnologias, que é a investigação, a experimentação, a praticabilidade e a visualização. Como isso aqui é uma teoria, o sentido e o significado que a gente dá para essas palavras são nossos, tá? Não são os do dicionário. Então, a gente que vai desenvolver isso lá no livro, né, com maior profundidade. Bem, agora, obviamente, que eu vou passar por uma jornada nessa teoria um pouquinho mais aprofundado, e aí quem tiver dúvida pode perguntar e tal, mas sob a nossa perspectiva, isso daqui é um bom uso das tecnologias. A primeira fase, né, do planejamento tecnológico didático é delineamento e pesquisa.
a gente tem que identificar essa etapa com a pergunta o quê, né? Primeiro, tem que se identificar o conceito que tu quer ensinar, tá? Professor de matemática, eu vou ensinar álgebra hoje para os meus alunos. Tá, então, primeiro, tu não pode simplesmente se acordar um dia e dizer, hoje eu vou levar as tecnologias para a sala de aula. Tu vai se perder se tu nunca fez isso ou faz com um pouco de tempo. Tu vai começar a abrir a internet, fazer uma pesquisa, tu vai dormir vendo tudo que tem ali. Então, a gente tem que ter um pouco É importante a gente ter esses delineamentos, tá? Então, primeiro, qual que é o conteúdo da tua aula? O que é que tu vai querer ensinar? Ok? Identificou esse conteúdo. Agora descreve os objetivos que tu quer. Objetivo, não só com relação à aprendizagem dos alunos, também é muito importante com relação ao teu ensino, a tua prática. Qual o objetivo de estar fazendo dessa forma a tua prática? Tá? E por último, quando tu tem isso tudo delineado, aí sim tu vai fazer essa pesquisa que eu falei. Tu não vai se perder na frente do computador, porque tu já tem um horizonte, tu já tem alguns guias para sair buscar. E aí tu vai buscar em canais repositórios. E aí a gente tem muitos canais, né? Então, por exemplo, daqui a pouco, eu como professor de física, eu quero ensinar atrito. Aí não, já sei, eu vou lá no FET. Eu não sei quantos de vocês conhecem o FET aqui. Eu estou vendo 2, né? Porque eu estou vendo 3 pessoas e 2 levantaram a mão. Tá ótimo. Então temos 2 terços. Mas o FET é um super canal com simulações muito potentes para fazer o ensino de física, química, biologia e até matemática. Então, daqui a pouco eu penso, vou ensinar atrito, tá? Então, lá no FET, eu acho que eu vou achar alguma coisa que possa me ajudar. Eu vou querer ensinar equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, eu sei que o GeoGebra, pode ser que já tenha um material de GeoGebra que tenha. E aí vai, gente. Quanto mais vocês se debruçarem, mais vocês vão achar esses materiais e mais vocês vão estar conhecendo esses repositórios clássicos que eu falei aqui para vocês. Mas mais importante que conhecer os repositórios é ter bem delineados os objetivos que tu quer e o conceito, a aula que tu tá planejando, tá? Aí vem a segunda etapa, que é a elaboração do material didático. Como? Né? Aí a questão que norteia aqui é como. Como que eu vou elaborar esse material? A gente, no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha principalmente com sequência didática, tá? Mas não é necessário que todo mundo faça isso. E muita gente não usa sequência didática. Muita gente vai trabalhar com as tecnologias com outros objetos de ensino. E está tudo certo. E vocês podem utilizar esses passos que tem aqui nessa mesma perspectiva. A gente trabalha com a sequência didática, e aí lá no livro vocês vão encontrar quais são os nossos posicionamentos teóricos frente ao que é uma sequência didática. A gente também trabalha sempre na perspectiva da investigação, como eu já falei para vocês, que é um inquiry-based learning, né? Que todo mundo basicamente bebe do inquiry-based learning, quem vai fazer pesquisa com investigação, quem vai para a sala de aula com investigação. Quem vai para a sala de aula e um aluno faz uma pergunta, se tu responde o aluno com uma pergunta, é porque tu, em algum momento na tua vida, tu de forma de osmose, sei lá, ou inconsciente, tu bebeu dessa vertente teórica, que é o ensino por investigação. É tu fazer o teu aluno pensar com perguntas, tu fazer o teu aluno tentar descobrir as coisas, tu induzir o teu aluno a chegar por ele na resposta e não tu dar a resposta pronta para ele. Os primeiros escritos disso vão lá de Dewey, é muito tempo atrás, tá? E aí dali abre muitas metodologias de ensino. Dali que bebe o POI, que é o predizer, observar, explicar, é dali que bebe a investigação matemática, a resolução de problemas, dali que vem tudo isso aí, tá? E a gente utiliza isso também. Outra coisa também importante na elaboração do material didático é a autonomia, tempo de aprendizagem e linguagem científica. De novo, autonomia. A gente está nosso grupo de pesquisa, a gente tem um posicionamento que o aluno tem que ter autonomia. A gente não tem que dizer para ele o que ele tem que fazer, tá? Claro que é muito difícil quando tu começa com uma turma nova, que estava acostumada com o ensino tradicional,
conseguir fazer eles desenvolverem autonomia. Mas, conforme a gente vai trabalhando com o tempo, a gente pode fazer esse processo com os alunos, tá? A autonomia, o tempo de aprendizagem é diferente com cada aluno. Conforme tu vai trabalhando com os alunos, tu vai vendo que tem certo aluno que tem mais facilidade com tal conteúdo, outro tem mais dificuldade. Então, tem que respeitar esse tempo de aprendizagem e utilizar a linguagem científica, tá? Obviamente, com os anos iniciais, educação infantil, tu não tem que letrar eles fisicamente ou quimicamente corretos, etc. Nesse nível, tu só está despertando a curiosidade. Mas no final, lá no fim da educação fundamental, no ensino médio, eles já têm condições, já têm a estrutura cognitiva madura o suficiente para começar a desenvolver frases científicas corretas, tá? Então, é um amadurecimento, né? Então, a gente tem que identificar em que nível de ensino a gente está e a gente tem que atuar de acordo. E quanto à linguagem científica, basicamente, para dar um exemplo, no ensino médio, eles têm condições plenas de falar sobre a primeira lei de Newton, tá? Enquanto que na educação fundamental ali, eles têm que, basicamente, a primeira lei de Newton, tu vai trabalhar como divulgação científica, incentivar. Eles não têm que saber que aquilo lá é uma lei, mas eles têm que vivenciar o processo. Aí a gente tem que deixar todos esses pontos no horizonte, quando a gente está elaborando o material didático, e sempre fazer um fechamento na aula, tá? A metacognição me ensinou uma coisa fundamental, que é a socialização após as atividades. É muito importante que tu possibilite ao teu aluno apresentar o que ele fez, mas não só o que ele fez, como ele fez aquilo, para os outros. Apresentar o produto final, as pessoas vão ver e tal, é legal, tá? É ok. Mas apresentar como tu fez aquilo, quem já comparou as duas dinâmicas vai ver que surgem muito mais perguntas, tem muita mais participação e discussão entre os alunos quando eles estão falando de como fizeram, e não só apresentar o produto final. Então, eu sou muito, como é que eu vou dizer, vendido nesse sentido para a metacognição, na socialização do como eu fiz, né? E aí a metacognição, não sei, João, tu pode trazer a Cleci para falar uma outra vez, ela vai falar muito das variáveis de autorregulação, as variáveis o que eu sei e como que eu vou fazer saber, como eu vou concluir essa atividade, sabendo o que eu sei e sabendo como eu gosto de fazer as coisas. E aí, quando a pessoa ela vai e fala isso, as outras ficam muito mais curiosas do que só apresentar o produto final. E aí, também é importante, aí falando especificamente do produto final, e para vocês que são alunos do mestrado profissional, o produto educacional, né? Quando na nossa perspectiva, a gente constrói uma sequência didática, ela tem que estar bem apresentada, seja para o professor que vai usar ou para os alunos que vão utilizar. Então, a gente também tem que se preocupar com o material o instrumental, né, o material de ensino que vai ser apresentado naquela sala de aula. Então, ele tem que ter um design atrativo, etc. Vocês devem discutir bastante aí no programa de vocês sobre a importância do produto educacional, que é a mesma conotação que eu faço aqui para uma atividade embasada em tecnologias digitais. E aí, todo esse planejamento que vai ser feito, ele tem que ser feito em consonância sempre com uma ponte com as propriedades tecnológicas relevantes. Tá? Então, a gente vai dizer lá no fim que essa tecnologia, essa aula que tu utilizou esse material didático com as tecnologias foi um bom uso. A gente vai dizer se passou por esses momentos aqui de delineamento e pesquisa, a gente identifica isso no material, ok. A gente identifica isso na tua prática, ok. Tem a elaboração do material didático e, em algum grau, tem que ter explorado algumas dessas propriedades que a gente chama de propriedades tecnológicas relevantes.
E aí a gente, na nossa visão, na nossa teoria, na nossa experiência, a gente apresenta 4 que são fundamentais e que para que se tu tá dizendo que tá fazendo um bom uso das tecnologias, alguma dessas tu tem que ter contemplado em algum nível. E aí vai vir a segunda parte da teoria, que nós vamos publicar mais adiante, que é mais na parte do procedimental, da dinâmica, né? Não mais na parte da definição de conceitos chaves da teoria, que vão trazer instrumentos para verificar se, de fato, o teu material didático, a tua prática, está embasada e, de fato, faz uso de alguma dessas propriedades. E aí eu apresento as 4 propriedades para vocês. A primeira é a investigação, e aí, assim, não tem muito o que fazer. A conceituação que nós demos está escrita ali, e aí teria que ler. Eu vou pedir licença para vocês aí e vou ler essas definições, porque é teoria, né? Não tem muito como fugir das coisas. A investigação, evidenciamos essa propriedade quando o material didático apresenta questões indagativas que contêm problematizações que possibilitam aos alunos desenvolverem hipóteses. Ademais, procura-se que seja possível aos alunos realizar interpretações acerca do conteúdo abordado que possibilitem momentos de reflexão em que os alunos possam argumentar ao desenvolver a atividade. Isso não é nenhuma novidade, né? É mais um posicionamento pedagógico. Experimentação. Essa é uma característica que possibilita ao aluno a realização do processo de tentativa e erro, que experimente diversas situações de forma simples e rápida para que possa vivenciar e conhecer sobre o tema abordado. Então, basicamente, é tu ter um meio, um espaço, onde eu posso errar e tentar de novo, sem ter que me preocupar com remontar o experimento, etc. Ou que sei lá, esse experimento tem um aditivo caro, alguma coisa cara. Esse é o objetivo da experimentação. Praticabilidade, essa propriedade é contemplada quando percebemos que ao utilizar o material didático se consegue evoluir mais rapidamente quando comparado com a utilização de outros recursos que não são digitais. Esse daqui todos nós conhecemos, nós que somos professores, né? Muitas coisas para nós é muito mais rápido abrir o YouTube ou mostrar ali um vídeo da situação do que ir lá para o quadro com 5 cores de giz diferente e fazer um gráfico todo. Na nossa época, eu dei aula no ensino médio, eu fazia isso, decomposição vetorial com giz diferente, etc. Nós não temos mais que perder tempo fazendo isso, né? Tem exemplos perfeitos já na forma que estão na rede, né? Visualização. Essa propriedade, essa daqui é uma das que eu acho mais importantes, tá? Essa propriedade é contemplada quando possibilita visualizar um objeto ou sistema sob um ângulo ou perspectiva que seria impossível da situação real, assim como a realização de visualizações representativas. E aí aqui vem forte aquela ideia de múltiplas representações do Borba, e também quem é da matemática, que talvez já ouviu falar daquele aplicativo Poly, em que ele constrói sólidos geométricos em 3 dimensões. Ele sai do planificado e forma em 3 dimensões, e a visão, tu pode andar e ir para onde tu quiser. Isso daí é extraordinário para o aluno que está aprendendo os sólidos geométricos, né? E para dar mais um exemplo, então, basicamente, essa é a teoria que a gente postou. Tem pouco tempo, então passei rápido sobre ela, mas o que a gente enxerga como fazer um bom uso das tecnologias? Tem que contemplar uma mais dessas propriedades, tá? Tem que passar pelo planejamento, tem que ter o professor como mediador, promovendo indagações e discussões. Depois, no final da aula, tem que ter uma reflexão crítica, os alunos têm que socializar. Muito importante para o professor é identificar potencialidades e dificuldades de ter utilizado aquele material didático, redesenhar esse material didático, e depois, na forma de pesquisa, socializar, né, com seus pares. E aí, coisas fundamentais, né, a Tuditec, a nossa teoria, ela não é linear, ela vai e volta, ela tem que estar sempre com a PTD, que é o Planejamento Tecnológico Didático, sempre à luz das PTR, que são as propriedades tecnológicas relevantes, e vice-versa. Um caminha com o outro. E não é uma vez que tu fez o teu material didático, tu foi em sala de aula, tu acha que foi bom, que acabou ali. Tu sempre tem a possibilidade de redesenhar esse material para enfrentar diferentes panoramas e sob outras perspectivas na tua sala de aula.
Por último, eu gostaria só de trazer um exemplo aplicado. Eu sei que eu já passei demais o meu tempo, então eu vou trazer já esse aqui em específico, tá? Deixa eu parar aqui. E agora socializar isso daqui. E aí vocês têm sorte que o João não me convidou para estar aí, porque se eu tivesse aí presencialmente, eu ia dar atividades para vocês, né? Mas como eu não estou aí, então eu vou só mostrar. Esse daqui é o Modelos, ele é um software que foi produzido na tese de doutorado do Vitor Teodoro, da Universidade de Lisboa, já tem alguns anos, e o objetivo dele aqui é igual ao do Moreira, é possibilitar aos alunos um ambiente que eles possam fazer modelagem computacional, da forma mais simples possível, né? O objetivo dele aqui era o seguinte, ó, vocês podem estar vendo aqui, ó, que eu tenho uma janelinha pequena aqui com o nome modelo matemático, né? S é igual a SI mais VI vezes T. Isso daqui é a equação que normalmente se está nos livros. Então, o aluno coloca aqui aquela equação do livro e o programa por trás, escondido, faz toda a parte da programação computacional disso. E nessa situação aqui, claro, tem que definir as variáveis constantes, as independentes, as dependentes. E aí aqui eu tenho 4 casos. E a minha situação aqui, movimento retilíneo uniforme, é onde começa o ensino médio, né? Primeira aula do ensino médio, cinemática, primeira temática lá. E o objetivo dessa atividade, ela foi construída no intuito de ensinar os alunos a compreender o que é velocidade média. Tá? E aí a sequência didática, ela está num outro livro, que se vocês quiserem eu posso estar... É livre, está na internet, é só baixar e ler ele, que é tranquilo, é da editora da Univates, que explora esse modelo que a gente construiu no Modelos, tá? E o nosso objetivo aqui era discutir com o aluno a velocidade média, mas mais importante, quando a gente vai construir o conceito de velocidade média com os alunos, a maior dificuldade é fazer eles compreender o que significa o sinal de menos na velocidade, ou numa propriedade, ou seja, na distância. Porque eles vêm da matemática com isso formado como que se fosse subtração sempre, né? O menos. Retira, eu tenho 5 menos 3 ficou 2, então eu perdi 3. Na física é totalmente diferente quando a gente está tratando se o assunto que nós estamos tratando tem vetores, né? Na física, assume toda uma perspectiva diferente e fundamental, que quer dizer perspectiva, sentido, orientação, que o menos é igual ao mais em valor absoluto, só está orientado na extremidade oposta do que o valor positivo. É o sentido oposto. Isso é muito difícil deles compreenderem. E aí aqui a gente trabalha isso bastante. E aí na atividade também, se vocês forem ver no livro, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai explorar essa dinâmica aqui. Como eu falei para vocês, nós temos 4 objetos diferentes. Não dá para ver bem agora, mas quando eu vou botar para rodar a simulação aqui, a gente tem um Fusca vermelho na origem, um gato à direita, os dois parados, tem um cachorrinho que se desloca à esquerda, e o dino verde que vai para o cachorro para a direita e o dino vai para a esquerda. A gente aqui acionou a visão estroboscópica, então ele vai fazer congelamento e botar aqui o carimbo, né, da imagem a cada 1 segundo, e essa distância aqui, com essa régua aqui, é 1 metro, tá? Então a gente tem 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. O cachorro vai 5 metros para a direita, o dino vai 5 metros para a esquerda. Isso daqui é por segundo, a cada segundo. Então, quando eu coloco a tocar o tempo aqui, vocês vão ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai fazer em 5 segundos a situação. E aí, aqui a gente vai explorar, se vocês pegarem o livro, a gente explora lá como construir esse gráfico, como fazer a tabela. E a gente vai falar de velocidade só lá no fim, quando eles já construíram mentalmente o sentido da velocidade. A gente vai conversando com eles.
Tá, agora, ao invés, se a gente deixasse mais 10 segundos, aonde o cachorro estaria? Aonde o Dino estaria? Aonde o gato estaria? E aí eles vão automaticamente construindo o conceito de velocidade média sem saber o nome dela. E aí lá no final daí a gente fala, essa característica é muito importante na cinemática e na física, conceituada como velocidade média, etc. E assim se segue. Então, gente, aqui tem um exemplo muito claro, por exemplo, na nossa teoria, quando a gente fala em visualização, tá? Por que aqui é muito claro isso? Por causa das representações múltiplas. Por que isso é claro? Porque eu tenho aqui, nessa área, a situação, é uma situação, uma animação, tá? Mas poderia ser uma situação real, basicamente a realidade, né? A animação. Aqui eu tenho o gráfico e aqui eu tenho a tabela. Eu tenho 3 representações diferentes. E aí eu te pergunto, quando que no laboratório, ou seja, no quadro de giz, tu ia conseguir construir o gráfico desses 4 elementos se deslocando de forma real, ao mesmo tempo, como está sendo disposto aqui nessa janela do gráfico? Não tem como. Só com as tecnologias. Uma boa frase que eu gosto, que eu já escutei, que eu gosto de dizer é que professor, tu está fazendo um bom uso das tecnologias quando é impossível tu fazer de outra forma. Só com as tecnologias tu consegue. E aí eu termino com essa fala, que eu já falei demais, eu acho que estou falando mais de uma hora, eu me empolgo, eu não consigo ficar falando pouco, e eu me prometi que eu ia botar uma foto do meu filho na próxima apresentação que eu fizesse, mas não deu tempo. Então fica, né, sempre quem tem filho aqui sabe, a gente não consegue, e eu vou me jurar que a próxima vez, numa próxima apresentação, aonde quer que seja, eu vou me lembrar de botar a foto do meu filho. Gente, muito obrigado. Não sei se foi legal para vocês a apresentação. Espero que tenha sido tão contagiante como é para mim falar sobre o assunto. E é isso. Não. Bom, Ítalo, eu só tenho a agradecer, eu acho que foi muito, vamos dizer assim, deu para a gente ter uma ideia bem, eu acho que tu conseguiu conduzir bem essa introdução da tecnologia na sala de aula, vamos dizer assim, né? Que normalmente é aquela história, a sala de aula, embora existam as tecnologias, em grande parte está do mesmo jeito lá de sei lá... o professor inovador daquela tirinha, né? Isso, exatamente. Em torno de 1.500, né? Mas, tipo assim, se tu vai botar uma figura, bota uma sala de aula inovadora, a maioria das pessoas não vão entender que aquilo é uma sala de aula, só vão entender que serve uma sala de aula quando tiver todas as cadeiras, um atrás do outro sentado e um quadro lá na frente. É complicado. Na disciplina de tecnologias que eu tenho com meus alunos, eu tenho uns slides em que eu mostro um banco como era na década de 40 e como é hoje. Tu acha que todos eles dizem que é uma prisão um banco da década de 40, porque tinha aquelas máquinas de datilografar e era tudo com grade, né? Se alguém se lembra aí dessa, eu não eu peguei já a transformação, mas é que nem aqueles bancos de Velho Oeste lá, né? Tudo com grade, coisa. E ninguém acerta que é um banco. E aí hoje os bancos são totalmente diferentes. Aí que nem tu falou, tu pega uma sala de aula de 1.500 e compara com hoje, tá igual. O púlpito, tudo igualzinho. É a mesma coisa. O Colégio das Freiras aqui que eu estudei tinha grade na janela. Pra não fugir, né, cara? Exatamente, por isso mesmo o gorduchinho, eu conseguia pular aquela janela e ir embora. O Van Damme do tempo da palmatória ainda, né? Sim. Tirando a parte que eu me revoltei, isso custou muito para o meu pai era uma pessoa muito doce, que a mulher me puxou a orelha e eu ameacei a professora com uma cadeira, o resto foi tudo tranquilo. A Rosângela, que foi minha bolsista, ela sabe dessas histórias. Nessa época da palmatória, ele era bem querido como orientador. Como orientador, não como aluno, né? Não te botaram sentado de joelho no milho? Já botaram tudo, mas a professora Vera
Como é que é o nome dela? Descobriu a principal coisa que mais me fazia eu ficar em silêncio e ficar na aula. Tirar a merenda. Exatamente. Eu já te contei essa história também, né, João? Quando ela descobriu isso, ela não vai sair para o recreio. Gente, eu vou estar aí na Mostra Gaúcha de Produtos Educacionais, então quem quiser conversar comigo, tirar uma dúvida pessoalmente, estaremos aí, tá? Tu pode fazer a propaganda de novo, João? Que dia vai ser? 26, 27, 28 de junho, presencialmente. Estaremos aí, vamos estar prestigiando. E também, se tu quiser me convidar para fazer outra coisa nesse momento aí, então aí, João. O Profineus, acho que tem uma pergunta, Profineus, acho. Não, na verdade não é uma pergunta, eu quero cumprimentar o Ítalo pela sua fala, porque eu acho que assim ficou bem evidente na forma como você expôs que para ser um professor inovador não basta a gente usar as tecnologias. A gente precisa delas, sim, mas a gente tem que ter a fundamentação. Por que eu dou aula do jeito que eu dou? Por que eu pesquiso do jeito que eu pesquiso? Eu tenho que ter uma fundamentação teórica que ancore isso, e você foi muito feliz ao trazer qual é a fundamentação teórica do teu grupo de pesquisa lá, e que pensa que ajuda a pensar a questão de como utilizar a tecnologia na sala de aula, que não é mais realmente, eu concordo, a questão de discutir se vai ou não, a questão é como nós vamos usar. Então, parabéns pela tua fala, eu acho que isso aí foi muito importante, e também dizer para te levar um grande abraço à Madalena, lá, tua coordenadora. Ah, tu conheces ela? Conheço do tempo de reuniões de CAPES em outras épocas, quando o João tinha um pouco de folga, daí eu era coordenadora. E aí conheci a Madalena. Então, tá. Pode deixar que eu vou levar para ela. Tá certo, obrigada. Um pouco da fala do Ítalo me lembra um pouquinho agora que tá essas discussões que teve por último aí da retirada dos celulares da sala de aula em alguns estados, né? Que, na verdade, não é a tecnologia em si, é a forma como está sendo utilizada a tecnologia, como a senhora falou, né, professora? Então, na verdade, não adianta só colocar a tecnologia, tem que saber usar. Denilson. Tudo bom, professor Ítalo? Sou professor, tudo bom? Eu sou professor aqui do programa e me aproximo bastante da questão das tecnologias, né? Aí eu gostaria de dar os parabéns também, que trouxe várias questões ali que a gente tem que pensar quando vai discutir tecnologia, né? Porque é fácil escorregar sempre, né, professor, para o lado instrumental da questão, né? E quando a gente tem que responder essa série de perguntas e questionamento, o professor acaba dando outro significado, né? Daí as tecnologias deixam de ser esse negócio que às vezes a gente tem que botar numa caixinha no início da aula, né? Dá sentido. E eu acho que essa mensagem e todo esse background teórico aí fica interessante, né? Parabéns, eu acho que é muito interessante a sua fala aí para embasar aqui nossos estudos aqui. Obrigado, Denilson. Valeu. Não botei no slide, mas está aí. Parabéns. Rosane, fala, Rosane. A Rosane levantou a mão, mas... Não foi um engano, João, mas aproveito tá. já para cumprimentar o professor. Parabéns pela sua fala. Obrigado, gente. Eu gosto de falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado de escutar. Não, com certeza, foi ótimo. Eu acredito que você trazer isso que vocês pesquisam aí, acho que traz abre um pouquinho mais os horizontes para nós aqui também, né? A gente tem essa questão de tecnologia na sala de aula, mas de repente acho que talvez faltava alguma coisinha a mais para a gente inserir mais uma temática de repente de pesquisa, né? É isso aí, João. A gente sabe que às vezes é muito útil levar, só que a gente às vezes tropeça no como fazer e não tem um material aí que nos dá a luz, né? Tu tem que fazer muita procura, tem que ter muito jogo de cintura para dizer, não, eu vou usar isso aqui para dar certo. Não é tão simples assim. Não é. Não.
demanda muito tempo, não é simplesmente... E a gente sabe que muitas vezes, a gente vai produzir um produto educacional usando tecnologias. Não é simplesmente, o professor não vai conseguir chegar e pegar o produto educacional que usa tecnologia, uma determinada tecnologia e vai aplicar de uma hora para outra. Assim, né? Vou falar vai uma coisa tudo, né? Vou falar uma coisa que é triste para vocês. A gente fez uma pesquisa com egressos do nosso programa, se eles ainda usavam tecnologias em sala de aula, dos que fizeram as suas dissertações nas tecnologias. Que é uma linha de pesquisa do nosso programa, então a gente tem um monte de gente que defendeu até a dissertação nessa linha de pesquisa. A nossa constatação, infelizmente, foi que aqueles que ainda usam frequentemente as utilizam porque ainda são voluntários de grupos de pesquisa. Aqueles que não estão mais participando na academia, etc., eles vão deixando. As pessoas vão deixando. É complicado. Não é a dica que fica é o professor... É difícil, gente, mas o professor é um eterno aprendiz. Ele vai... Para ele desempenhar bem o ofício dele, ele tem que estar sempre motivado, pensando sobre a sua própria prática. É uma profissão que é uma vida. E realmente e acho que talvez seja um gargalo de todos os programas, essa interação com os egressos, né? Manter os egressos ativos. Tu faz evento, tu chama de volta, tu oferece bolsa de pós-doutorado. Não é fácil. Com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma